bem-vindos à aula número 3 da disciplina de Gestão de Igrejas. Nas aulas anteriores, nós discutimos e aprendemos sobre o que é a igreja, suas funções, o que é culto, como nós devemos nos manifestar diante de Deus, como nós devemos nos conduzir diante da presença de Deus e o que isso impacta, deve impactar em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. A partir dessa aula, da aula de número 3, nós vamos começar a procurar responder algumas perguntas, entre elas, a igreja foi criada para quê? Quais são as principais atividades que uma igreja deve desenvolver? Bom, considerando essas perguntas, nós podemos respondê-las pensando assim. A igreja possui 5 funções básicas: proclamação, edificação. A edificação está dividida entre comunhão e ensino, adoração e preocupação social. É claro que nós podemos criar várias outras áreas de atuação dentro da igreja, mas se essas 5 áreas forem contempladas, a igreja já estará cumprindo a sua missão, sendo relevante dentro da sua comunidade e para a comunidade cristã, para o reino de Deus como um todo. É importante que a gente lembre que ninguém nasce cristão. Todos nós somos transformados ao ouvir a mensagem do Evangelho e ao sermos tocados pelo Espírito Santo. Isso, esse toque, essa transformação, essa decisão por uma nova vida, marca o início da vida cristã, da caminhada cristã. É uma nova maneira de pensar, de agir, baseada exclusivamente na palavra de Deus e em fazer a vontade do Senhor. O crescimento da igreja conta com a ação intencional de seus membros para divulgar a palavra de Deus, a palavra de salvação. E isso nós damos o nome de querigma. Querigma é proclamação. E essa proclamação não é um ato voluntário, não pode ser entendida como um ato voluntário ou um ato de escolha para quando eu tiver com algum tempo livre. Esse querigma, essa proclamação, é uma responsabilidade e um compromisso de cada um daqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. O querigma, em seu sentido mais restrito, é a proclamação da palavra salvadora. É a oportunidade de decisão na vida de quem ainda não encontrou a Jesus ou que precisa de uma reconciliação. Mateus capítulo 28, verso 19 e Marcos 16, 16 são textos que nós intitulamos como o Ide, a ordem de Jesus para a sua igreja. Contudo, essa ordem, essa ação proclamatória tem o seu centro não no ir, como nós identificamos, damos esse nome para esses versículos, o Ide, mas o foco não está no ir, o foco está no querigma, no anunciar, no proclamar, e conforme Marcos escolhe a palavra, pregar a palavra de Deus. E isso fica mais claro ainda quando Marcos coloca: disse-lhes, ide, portanto, ao mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A palavra grega traduzida por ide é pereomai, que no texto original está na voz média e indica uma ação continuada. Então, a ordem não é ir apenas, mas é enquanto estamos indo. Indo, proclame a palavra de Deus. Enquanto você está indo, proclame a palavra de Deus. Ela está sugerindo que o discípulo execute isso continuamente em todas as suas ações diárias. Mas eu volto a falar, o ponto central não é ir, senão cada vez que a gente saísse de férias, a gente estaria cumprindo o ide de Jesus, porque a gente está indo para algum lugar. O foco não é ir, não é viajar, o foco é pregar. A consequência da pregação é o fazer discípulos, e o meio para que essa pregação seja espalhada é o ir. Então, o meio é o ir, o foco é a pregação e o resultado é fazer discípulos. Fazer discípulos envolve acolher, transmitir conhecimento e ensinar pelo exemplo a viver como cristão,
E isso, irmãos, é algo que só aquele que conhece a Jesus, só a igreja, corpo de Cristo, tem poder para fazer. Nenhuma instituição humana pode apresentar a salvação àqueles que precisam ser alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. A proclamação ocorre na evangelização, principalmente na evangelização e na proclamação da palavra. Ela pode acontecer de forma coletiva, quando nós pregamos de dentro das igrejas ou para pessoas que são agrupadas ou multidões, mas ela também acontece de forma pessoal, interrelacional. O importante é que a gente lembre que tudo que nós fazemos ou nós deixamos de fazer, tudo que nós falamos ou quantas vezes nós calamos, todos os gestos feitos ou não proclamam algo. Estão anunciando alguma coisa. Para ser querigma, cada uma dessas ações ou inações, tudo isso deve anunciar de alguma forma a presença de Deus e a mensagem de salvação, a palavra de Deus que salva, a mensagem redentora. O querigma não é uma opção, é uma responsabilidade, uma obrigação de cada um de nós. Estamos, irmãos, sempre anunciando algo. Os nossos gestos, as nossas escolhas, as nossas ações, palavras e até mesmo nosso silêncio. Todos esses itens são observados e refletem um compromisso que nós temos com Deus. Se você chegar num restaurante e for ao banheiro do restaurante e esse banheiro estiver sujo, certamente você vai botar em dúvida, vai questionar a qualidade da alimentação que está sendo oferecida naquele local. Assim, quando você chega numa igreja e essa igreja não te recebe bem, não tem uma aparência de ser um edifício bem cuidado, ela vai transmitir que aquele local não tem amor por Deus a partir do que eles estão vendo no ambiente e muito menos amor pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando nós pensamos em querigma de uma forma um pouco mais ampliada, a arquitetura do local de culto, as cores, a iluminação, a organização do púlpito, o acolhimento da recepção e dos membros da igreja, os gestos, as orações, a mensagem pregada, até mesmo a vida daquele que prega, todos esses pontos e mais alguns deles vão nos dizer e vão transmitir se essas pessoas que lá chegam são bem-vindas ou se elas não são bem-vindas. Se elas vão poder encontrar a manifestação do amor de Deus ou se lá é apenas um grupo que se reúne muitas vezes sem querer que outros se acheguem. Se manifesta em 3 áreas diferentes: ações diárias, intencionalidade dos atos e estrutura eclesiástica. Deixa eu explicar um pouquinho isso melhor. Quando o testemunho cristão aborda ética e moral no trabalho, na escola, no lazer ou em casa, esse relacionamento, essa situação vai transmitir, vai falar sobre o seu comportamento, sobre o testemunho cristão diário. Isso nós chamamos de evangelismo. Evangelismo, então, se refere ao padrão de comportamento e às escolhas cotidianas dentro da sociedade, está ligado diretamente ao nosso testemunho. Ou seja, a ação de evangelizar é como eu me comporto dentro da sociedade. Sabe aquele ponto em que você não disse nada, não falou nada, não expôs nada, mas as pessoas olham para você e falam: você é cristão, não é? Elas estão observando isso pelo seu comportamento, e a isso, esse comportamento, esse testemunho, nós chamamos de evangelismo. Ele está ligado à sua conduta, mesmo que você não fale nada. Quando você tem a intenção de falar, de proclamar, de anunciar de forma aberta e clara, isso nós chamamos de evangelização, é a ação de evangelizar. Ela vai estar ligada à intencionalidade de falar de Jesus a outra pessoa, de pregar o evangelho para que essa pessoa aceite a Jesus e venha a ser transformada. O foco da evangelização está na pessoa a ser alcançada,
está na apresentação do plano de salvação, de ensinar os passos iniciais da caminhada cristã, sem contudo haver uma preocupação de se organizar uma congregação, uma igreja. O foco é apenas anunciar a Cristo. Já missões, ela vai estar ligado a esse outro passo, esse último grande passo. Missões é um encargo para realizar uma tarefa específica. Está relacionado ao preparo, o envio da igreja, de uma igreja local ou de uma junta missionária, para além das fronteiras culturais onde elas estão envolvidas, anunciando o evangelho em outra cultura, em outra língua, com o fim de comunicar o evangelho, salvar vidas e organizar uma nova agência do reino, uma nova igreja, uma nova congregação. Então, quando nós olhamos para essas três palavras, que muitas vezes nós achamos que são sinônimos, agora vocês estão vendo que não são tão sinônimos assim. Evangelismo está ligado ao seu testemunho. Evangelização diz respeito à ação de levar a outra pessoa a Cristo. E missões, ela está diretamente ligada com a preocupação de organizar novos locais de culto, proclamar a palavra de Deus para além da nossa região, da nossa cultura. É curioso nesse ponto de missões, porque o proclamar para além da cultura, muitas vezes nós vamos mudar a cultura, conhecer novas culturas, ter barreiras linguísticas dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, com pessoas de outras atividades que não a nossa. Então você vai encontrar skatistas, você vai encontrar pessoas que gostam de algum estilo de música diferente do nosso, eles estão embutidos dentro de uma nova forma de pensar. E isso também representaria, de uma certa forma, missões, porque você estaria rompendo a barreira cultural para poder proclamar a palavra de salvação, a palavra do Evangelho. Uma segunda função da igreja, embora a gente tenha começado com a evangelização, que é a ordem de pregar a palavra, de ir e de fazer discípulo, um segundo ponto que nós precisamos considerar diz respeito à edificação. A edificação, ela é uma ação prévia, ela acontece antes, inclusive, da gente poder ir, de cumprir esse mandato de Deus. Por quê? Porque nós não podemos ir sem saber o que vamos fazer. Nós não podemos pregar se nós não sabemos o que pregar. Então, essa ação de edificação, ela acontece numa etapa anterior até mesmo a ação de evangelismo, olhando de dentro da igreja. Tá? E ela está dividida em duas partes, comunhão e ensino. A primeira delas, então, que nós vamos observar aqui é a palavra comunhão. Ela vem do termo grego, que significa koinonia, que ela vai trazer o significado para a gente do ter algo em comum, ter as coisas em comum. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26 diz: se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O que Paulo está falando aqui na carta aos Coríntios é que uma igreja forte existe quando os irmãos se apoiam, quando os irmãos compartilham experiências, crescem juntos, crescem espiritualmente unidos. Para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos aprender a incentivar as pessoas a congregarem, a andarem junto, a buscar pontos convergentes, a buscar aquilo que elas têm em comum. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso a partir de pequenos grupos, do discipulado, do incentivo do outro ao crescimento. Nós podemos fazer isso promovendo encontros de confraternização, e isso é muito importante. Apesar de que a igreja não foi criada simplesmente para fazer almoços, churrascos, celebrações, momentos sociais, mas são esses momentos que nos aproximam, que abrem os nossos olhos para a necessidade dos nossos irmãos, onde nós nos alegramos juntos, onde nós choramos juntos e onde nós nos aproximamos para nos apoiar. Então, esses encontros também são muito relevantes para a igreja. Um terceiro ponto, nós precisamos estabelecer uma cultura de acolhimento e hospitalidade dentro da igreja. A igreja precisa estar aberta a todos que vão ser trazidos até ela, a convite do Espírito Santo.
Imagine a luta que uma pessoa tem para poder sair de sua casa e ir até uma igreja. Essa pessoa que talvez não tenha conhecido a Cristo, ela vai ter uma batalha espiritual enorme até que ela consiga chegar dentro da sua igreja. E ao chegar lá, ela não pode se sentir rejeitada, afastada ou apenas mais um na multidão. Ela tem que chegar lá e sentir o amor de Cristo. Então, além de todos esses pontos que a gente comentou aqui até agora, estimule a oração individual, a devocional particular, mas também a oração coletiva, em conjunto, onde a igreja se reúne para orar. A oração, irmãos, fortalece a fé e a unidade. A oração é a arma mais poderosa do mundo e muitas vezes nós negligenciamos uma arma com um poder de fogo tão grande. Ela move os céus e ela muda corações. Então, encoraje os membros a orarem uns pelos outros. Promova a intercessão e fortaleça o crescimento espiritual. Por fim, um quinto ponto, não vou. Essa lista não é exaustiva, não estou falando que são só esses 5 pontos e basta, mas esses são alguns que precisam ser lembrados. Lembre-se de servir. A igreja é composta de pessoas que servem. Os membros da igreja precisam entender a necessidade de servir uns aos outros. E aí isso envolve olhar as necessidades, não só, primeiro, nos domésticos na fé, começando por esses, mas também para as necessidades da comunidade. Né? Observem o serviço comunitário, observe aquilo que as pessoas estão carecendo, faça visita a hospitais, né? Verifique quem são aqueles que estão vivendo em condições de carência dentro da sua cidade e leve os membros da igreja a servir. É através do serviço ao próximo que nós crescemos e amadurecemos. A comunhão. A comunhão. A edificação começa pela comunhão, mas ela não se limita à comunhão. Ela tem que se estender para a edificação através do ensino. Uma das ordens de Jesus na grande comissão diz respeito a isso. Ele fala, vão e façam discípulos. E para fazer discípulos, nós precisamos transmitir o conhecimento que nos foi deixado por Deus. Deus nos tem dado capacidade à igreja, a cada um dos membros, cada um de seus membros, ele tem capacitado com vários dons, todos eles concedidos pelo Espírito Santo. Isso significa dizer que a igreja tem tudo o que ela precisa para poder crescer. O que acontece é que muitas vezes, como a oração, nós temos uma ferramenta poderosíssima, mas não sabemos como usar. Por isso, irmãos, eu quero destacar aqui o valor da escola bíblica, né? O valor de se aprender mais sobre Deus. Para que a igreja cresça de forma saudável, é importantíssimo que ela se estimule e pratique o estudo e a meditação na palavra. Sem isso, sem essa estrutura de ensino, sem a disseminação do conhecimento, não dá para desenvolver maturidade espiritual, não dá para falar que somos maduros se não conhecemos a palavra de Deus. Né? Sem essa ênfase no ensino, nós corremos o risco de achar que somos espirituais demais, quando na verdade somos apenas místicos. Ou pensar que estamos fazendo tudo certo para agradar a Deus, para lá na frente talvez descobrir que estamos apenas fazendo o que nos agrada, o que é melhor para a gente, e não aquilo que Deus pede de cada um de nós, individualmente e de nós como igreja, corpo de Cristo. Um terceiro ponto é a adoração. Enquanto a edificação concentra-se no crente, a adoração volta-se para o Senhor. Ao mesmo tempo em que a adoração coloca Deus em evidência, ela também beneficia os adoradores. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 15 a 16 diz: Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu
bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua oração de graças? Depois de tua ação de graças, visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás graças a Deus, mas o outro não é edificado. Então, a adoração ela precisa ser racional, consciente, mas permeada de emoção, permeada da ação do Espírito Santo, sem perder o controle, sem partir para o emocionalismo ou para o sentimentalismo. A adoração não é um ato para fazer as pessoas chorarem, mas para levar essas pessoas até a presença de Deus. Na adoração, os convertidos concentram-se em Deus. Na instrução e na comunhão, concentram-se em si mesmo e no próximo. Na evangelização, todos nós voltamos a atenção para aqueles que não conhecem a Jesus. Cada um desses elementos deve ser bem equilibrados, a fim de promover a saúde espiritual da igreja. A adoração sofrerá se as reuniões passarem a ser voltadas exclusivamente para a comunhão, ou se o foco do culto for exclusivamente evangelização. Esse não é o padrão bíblico, pois os crentes devem se reunir para louvar a Deus e serem edificados. Depois, devem se dispor a sair e a pregar as boas novas. Colocado isso, as funções da igreja, talvez uma outra pergunta precise ser feita e nós precisamos refletir sobre ela. O que faz uma igreja quando se reúne? Por que isso é importante? Porque se nós não sabemos o que é culto, talvez as nossas reuniões possam ser tudo, menos algo que venha a agradar a Deus. No Antigo Testamento, nós tínhamos algumas palavras que definiam o que está traduzido para o português como culto. Nafal, ela traz a ideia de prostrar-se. Abad, serviço, ela traz a ideia de serviço, em buscar fazer a vontade do Senhor. Olar, que é holocausto, fazer subir, levar até a presença de Deus. No Novo Testamento nós temos algumas outras palavras. Latrel, serviço a Deus, adoração. Proscumeu, prostrar-se com o rosto em terra, também no serviço, no sentido de se render inteiramente ao Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, verso 1, essa palavra tossia, ela vai ser traduzida por sacrifício vivo. E em Hebreus capítulo 13, verso 15, a mesma palavra tossia vai ser traduzida como sacrifício de louvor. E isso é interessante da gente observar. São várias palavras para um mesmo momento, um momento de culto. Culto, então, a gente pode dizer que culto é se render diante do Senhor, reconhecendo quem nós somos e quem Deus é. Mas também é se render para fazer a vontade de Deus, não apenas se prostrar, mas buscar servir fazendo a vontade de Deus. Culto é se apresentar diante de Deus para entregar o nosso melhor. Isso é adoração. É entregar o sacrifício vivo, um sacrifício de louvor àquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Observa que em nenhuma dessas palavras mostra a palavra culto como aquele lugar para onde você vai para se abastecer e poder andar durante toda a semana. O nome disso é posto de gasolina, não é culto. Culto é onde você passa a semana inteira juntando motivos de adoração a Deus, de gratidão a Deus, e no final de semana você pega todos esses seus sacrifícios, apresenta diante do Senhor e agradece por aquilo que Ele já fez na sua vida. Todas essas palavras que eu falei anteriormente, no slide anterior, nos dão uma indicação de que culto, basicamente, não é um ato passivo, nem contemplativo. Ninguém vai para a igreja para assistir culto, mas é uma escolha. Culto é ação, é consciente, isso deve ser consciente, e ela deve gerar movimento e sujeição a Deus. Culto é onde Deus age em seus servos e através dele para alcançar o próximo, por meio da proclamação da palavra
da liturgia, a organização do culto, tá? Do acolhimento, da expressão do amor ao próximo, não limitado apenas às cerimônias, os ritos, ou o que nós falamos, fazemos ou cantamos naquele momento, mas como um estilo de vida daqueles que desejam adorar de todo o coração ao seu Senhor. Culto é o meu relacionamento com Deus, mas também o meu relacionamento com meu irmão. Culto é Deus se revelando ao homem e a resposta do homem a essa revelação, tendo Jesus Cristo como conector. O culto deve revelar e conduzir a Deus, estando diretamente relacionado aos eventos da salvação, e ele deve ser primordialmente cristocêntrico. É Deus quem determina como nós podemos nos aproximar deles, e isso a gente não pode esquecer. Como nós devemos apresentar a nossa oferta, como nós devemos adorar, entregar a nossa adoração. Não sou eu que digo como eu vou me sentir bem cultuando a Deus, mas Deus fala, é assim que eu quero ser adorado. Quando a gente negligencia ou desconhece esses princípios, isso vai nos trazer problemas, porque nós vamos fazer várias atividades, vamos nos cansar, vamos nos esgotar, vamos ter, às vezes, conflito entre nós, e Deus vai falar, eu não tenho muitas vezes nada a ver com isso que vocês estão fazendo. Vocês não estão me apresentando um culto. Não está sendo um culto que agrada àquele que deveria ser agradado. Agrada ao Senhor. Culto deve agradar a Deus. Ele dita as regras. Ele diz como nós devemos nos comportar.